O Marcos Paulo Machado, muitos fisioterapeutas da cidade, né? Se estiverem com a TV ligada agora ou pela internet vendo o Viva Bem, vão falar, nossa, eu conheci, esse é o cara, né? Ontem à noite tiveram a oportunidade aqui em Cascavel de ficar um pouco mais por dentro daquilo que ainda é muito curioso, estranho talvez para alguns. Em que momento da tua carreira como fisioterapeuta, são quantos anos já de experiência? 20 anos. 20 anos. Bom dia. Em que momento nessa trajetória toda você descobriu que sim, podia tratar a coluna, um problema ali, sem ter necessariamente aquela técnica com estalo? Bom dia, Vanice. Bom dia, ouvintes do Viva Bem. Realmente, a minha carreira são 20 anos. Em 2003, fiz uma formação com uma técnica francesa, método François Solier. Lá na França mesmo? No Brasil, foi a primeira turma no Brasil, da quiropraxia sem estalos. Ou seja, uma técnica instrumental que utiliza um dispositivo instrumental de manipulação para tratamentos de dores na coluna, tratamentos posturais, cervicalgia, cervicobraquialgia, todas essas ias, algias, asites do nosso dia a dia de consultório, né? Então, posso ver? Pode. Que ele posso ver que é o tocar, né? Posso pegar? E, na verdade, esse dispositivo, desde 2013, ou seja, são 16 anos de trabalho, acabou combinando com a história clínica, o desenvolvimento teórico, o conteúdo todo na área de fisioterapia, e acabou combinando com um livro. Então, esse livro é hoje o primeiro livro do Brasil sobre o conteúdo, sobre o tema, né, quiropraxia instrumental. Pioneirismo teu. Pioneirismo com relação... A técnica foi pioneira no Brasil também na quiropraxia instrumental. Então é o primeiro livro da técnica direcionado para fisioterapeutas e profissionais da área de saúde, né? Então é um livro baseado em evidências, com 25 anos de história clínica na França, mais os anos no Brasil, né? Então a gente tem um pool muito grande de informações aí. Dá para confiar, o paciente pode se sentir seguro? Pode. A gente tem assim, é uma técnica leve, é uma técnica sutil, é uma técnica que proporciona bem-estar para o paciente num curto espaço de tempo. Isso acaba causando, dentro da nossa linha de conduta, tu tem uma grande melhora, uma grande resposta ao tratamento num pequeno espaço de tempo. Um alívio para quê exatamente, Marcos? A gente tem assim, ó, só para ter uma ideia, quem não teve dor nas costas nos últimos anos? Então a estatística mundial, a Organização Mundial da Saúde fala em 80% da população vão ter problemas de coluna. Então, assim, é muito comum o ouvinte estar aqui, estar em casa, estar pensando, mas eu tive uma dor ontem, uma dor na semana passada. E eu estava muito interessante a entrevista anterior, né? Se fala muito em prevenção. Hoje, na nossa área, essa técnica se fala muito em prevenir, em mudanças de hábito. Então, a dor na coluna, ela está prevista em ter 80% da população. Mas quem que são os 20 que não tem? Quem começa a fazer trabalhos preventivos, começa a trabalhar a quiropraxia na sua essência, ou seja, a autocura, promover a saúde, promover melhoras posturais. Então, na verdade, o nosso método dentro dessa linha toda, que é a linha toda da quiropraxia, que está dentro da própria osteopatia, é visar a autocura do paciente, promover qualidade, promover a saúde da pessoa. Ou seja, pode procurar. Na verdade, ontem eu fiz a palestra da apresentação do livro e hoje a gente iniciou a formação. Um grupo de 20 alunos estão fazendo... Não basta ler o livro para levar para a prática, Infelizmente, não? o conhecimento técnico ele é muito amplo, né? Sim. Então precisa da prática e da vivência durante o curso, né? Até para corrigir postura, mesmo que a pessoa não tenha dor? Muito. Eu estava vendo aqui, em seguida vai entrar o esporte, eu trabalho há 16 anos, 18 anos com atletas profissionais no vôlei profissional, atletas profissionais. Então é um trabalho que entra dentro da prevenção, ou seja, o melhor tratamento é prevenir a lesão, ou seja, tratar a lesão antes dela mesmo ocorrer. Então, deixar tudo em ordem aqui. Exatamente. A gente vê que o melhor tratamento é a prevenção, ou seja, tu começar
não precisa necessariamente estar com a causa, estar com o problema ou deixar o problema se tornar uma discopatia, uma hérnia ou ir para o extremo de uma cirurgia. Ou seja, tu pode prevenir tudo isso antes mesmo de acontecer. A pessoa já entrou no embalo aí da nossa conversa, né? Já entendeu bastante sobre o assunto, mas talvez ainda esteja se perguntando, tá, mas quais são as maiores vantagens entre uma coisa e outra? Entre o método com o estalo e esse aqui, título de comparação. A gente fala assim, instalar uma articulação, muitas pessoas têm medo. Tem medo porque existe uma perícia, existem muitos profissionais qualificados, mas existem muitos profissionais não qualificados. E uma técnica mal feita pode até matar, pode levar ao risco o paciente. Então, quando tu usa técnicas mais suaves, mais sutis, tu diminui o risco. Tu tem o mesmo benefício, isso é comprovado em artigos e publicações, mas tu diminui o risco. Então, tu pode tratar uma criança, tu pode tratar um idoso. Bem delicado. Bem delicado, exatamente. A nossa população hoje, eu moro na Serra Gaúcha, terra do vinho e do frio. E a nossa população está envelhecendo. Então hoje a gente vê que a gente vai ter que cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, e principalmente porque exige coisas mais delicadas, técnicas mais sutis. Eu falo isso no curso, estava falando agora de manhã no curso, que o mais muitas vezes é menos e o menos muitas vezes é mais. Ou seja, Ups, caiu um lenço. Ou seja, a resposta de tratamento é muitas vezes maior em técnicas mais sutis. Olha só. Né? Então, estou aqui contando novidades. Novidades. Professor, muito bom a gente sempre dar um jeito de envolver outros profissionais, porque como Cascavel é rica em potencial, quando a gente fala desde a medicina também, né, em todas as áreas da saúde, envolvendo os fisioterapeutas, quanta gente brilhante que senta nesse sofá aqui também, né, e querendo, é claro, absorver tudo aquilo que alguém lá de cima traz de extraordinário, de fora do país, muitas vezes, porque o pessoal lá fora não tem como negar que está sempre muito mais adiantado. Eu fiz a minha formação na França, foram 2 estágios grandes na França e importante salientar, o lançamento do livro foi escolhido Cascavel, exatamente por esses fatores que você mencionou. O desenvolvimento da região, eu viajo o Brasil inteiro, são 15, 20 capitais no Brasil o ano todo, praticamente passo mais tempo no aeroporto do que em casa. E a gente vê o desenvolvimento dessa região, a força de Cascavel, a força desse povo, a força da FAG, que me impressionou, me deixou muito... O Grupo Gurgas muito impressionado com o todo. E eu falei para o pessoal aqui de Cascavel, pro professor Vilagra, eu vou lançar um livro aqui. Será aqui em Cascavel o lançamento oficial no Brasil dessa obra, por esses fatores que tu me falou, do desenvolvimento como um todo. Qual universidade, qual faculdade que tem uma TV e tem um programa tão bem relacionado com a comunidade como é o seu programa, o Viva Bem. E ele só é rico assim, ó, né? Tem todo esse potencial, porque a gente cola no outro que sabe, tem as respostas, a gente tem as perguntas, mas vai ali desbravando e fica muito feliz sempre que você souber de algo que esteja acontecendo na cidade, que sim, pode repercutir de alguma forma, pode servir para acrescentar algo na vida do outro, deixar o outro mais interessante nesse nosso foco de evolução, que a gente sempre pode melhorar em todos os sentidos. Então dá um jeito de falar com a Bruna na produção, mesmo que seja pelo telefone. Vanice gosta de conversar, liga no fixo à tarde, fala com ela pelo WhatsApp também, bem prático. Muito, muito obrigada. Que seja intensa a tua passagem por aqui, já está sendo, né? Muito intensa. Eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo esse livro ao grande público, né? E eu acredito numa coisa, que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. E quanto mais compartilhado, quanto mais tu oferece, tu traz isso à comunidade, aos colegas, aos profissionais, mais volta para você. Então, assim, eu acredito nessa mística de quanto mais tu traz, quanto mais tu oferece, mais te retorna. Então agradeço a oportunidade, agradeço por estar recebendo nessa instituição maravilhosa que é a FAG, no programa Viva Bem, e poder falar um pouquinho desse nos trabalho ao longo dos anos. Depois, boa viagem de volta e para qualquer outro destino aí que você coloca nos seus planos, tá?